Pessoal do oitavo ano, estamos de volta. Lembrando que tem atividade na plataforma. Façam porque é a nossa avaliação processual, tá bom? Eu prometi que a gente, por último, ia falar sobre as obras de alguns artistas, sobre os experimentos de imagem, de som, tá? E eu vou começar hoje falando, a gente vai lá para a página 64 do nosso livro, ou seja, a gente vai voltar ao capítulo, vai lá para o início, para poder falar um pouquinho sobre essas obras. A primeira obra que a gente vai falar se chama Light Space Modulator, tá? É uma obra da década de 30, entre os anos de 20 e 30. Ela foi feita por um artista húngaro chamado Laszlo Moholy-Nagy, certo? Ele era um artista da Bauhaus, que, como eu já falei anteriormente, é uma escola de arte alemã. Eu vou ler aqui o conceito para vocês compreenderem melhor e vou explicar. Tá aqui no nosso material didático. É uma escola alemã de arquitetura e artes aplicadas, fundada por Walter Gropius. O Walter Gropius, ele foi um artista muito importante desse período, tá? Em 1919, fechada pelo regime nazista em 1933. Nela foram estabelecidos padrões do design moderno e técnicas de produção industrial. Então, a Bauhaus, ela era uma escola de arte e design, era uma escola técnica, mas também era uma escola de ensino superior, tá? Foi muito importante porque esse Light Space Modulator desse artista fez experimentos não só com a forma, certo, do objeto, mas com o movimento, a cor. Aqui é uma montagem de várias formas, tá? Existe uma luz que atravessa esse objeto e projeta a sombra dele na parede. A depender dessa luz, da distância, da posição que essa luz esteja colocada, a forma ela vai variar, a cor ela vai variar. A segunda obra que a gente tem é do argentino Júlio Leparc, certo? E o que ele fez? Ele fez um grande disco de luz. Essa obra se chama Continuo Luz Cilindro, ou Continue Lumière Cylinder, certo? É uma obra de 1962. E aí o que ele faz? Ele utilizou mecanismos que vão emitindo fachos de luz, certo? E esses fachos de luz, eles são refletidos numa grande esfera, numa superfície lisa, tá? É basicamente uma superfície em forma de circunferência espelhada, é uma superfície de metal, não é um espelho mesmo. Ela está suspensa. E através dessas luzes que são projetadas, que são refletidas nessa circunferência suspensa, a gente tem uma composição de imagem diferente, tá? Então, toda projeção, ela cria formas diferentes. E a depender do horário que essa projeção é feita, a depender da posição que o cilindro está, vai ganhando formas diferentes. Então, cada pessoa que entra nesse espaço vai observar como se fosse uma pintura feita de luz de maneira diferente, certo? Então, essas duas obras, elas não utilizam necessariamente a cor, mas elas utilizam a incidência da luz para poder acontecer. Sem a luz, ela não acontece, tá, gente? Então, essas duas obras, elas se comunicam nesse sentido. São de momentos diferentes, de situações diferentes, mas são experimentos que necessitam da luz para poder acontecer. E aí a gente vai ter duas obras aqui que vão falar sobre cor. A primeira é do carioca Carlos Contente, onde ele faz dois quadros, certo? Como se fosse uma tirinha de jornal. E aí é uma entrevista com o Verde, então ele vai trazer aqueles conceitos que a gente falou antes sobre espectro de luz, luz-cor, luz-pigmento. E no primeiro quadro, ele mostra, né, um diálogo onde existe um centro. E no segundo quadro, ele utiliza o carimbo para fazer o rosto do personagem, certo? E quando ele utiliza esse carimbo várias vezes, ele está dizendo que aí são várias informações sendo passadas e que ele está tentando absorver todas essas informações ao mesmo tempo. E, de certa forma, ele está passando informações para quem observa essa obra sobre a questão da cor, né? Como a gente desconhece toda essa questão física por trás da cor, tá? E isso eu acho interessante, porque, de certa forma, ele é muito didático quando ele vai passar esses conceitos, tá? Ele fez uma série sobre isso, aqui em Entrevista com o Verde, mas ele tem outras tirinhas, tá? A outra obra é do venezuelano
Carlos Cruz Dias. Essa obra é o seguinte: o Carlos Cruz, ele explora essa questão das cores, de como a gente visualiza as cores. Então, as obras dele, ele coloca faixas de cores justapostas, que é justaposta lado a lado, certo? E ele faz uma combinação tal que quando a gente olha, a gente tem uma relação, a gente consegue ver uma terceira, quarta cor ali, de acordo com a composição que ele faz, tá? Ele se dedicou a vida, a carreira dele quase toda, a fazer esses experimentos de cor. E isso é muito bom, muito interessante e muito importante, porque esse tipo de pessoa traz um tipo de luz e de pensamento muito, muito bacana para os próximos artistas, para que a gente consiga produzir obras de arte com um teor, um rigor científico até melhor, certo? Ele faz, quando a obra dele acontece um movimento chamado mistura óptica das cores. O que é isso? Então, a mistura óptica é a mistura que se dá no olho do observador. O observador vê uma terceira cor, que é resultado da soma de duas cores que estão tão próximas ou em áreas tão pequenas que são somadas visualmente, tá? Então, a gente vê uma terceira cor ou a gente modifica a cor original através dos nossos olhos, tá? Isso é uma questão biológica mesmo, isso acontece de fato. Então, eu estou mostrando que essas obras, elas se relacionam, tá? A próxima obra que a gente vai ver já vai muito daquela questão da música, e é uma obra chamada Pindorama, de um artista chamado Walter Smetak. Ele era um artista suíço, ele é um artista suíço brasileiro. Ele veio da Suíça, se naturalizou brasileiro, foi professor da Escola de Música da UFBA, certo? E ele fez experimentos, ele criou instrumentos, e ele criava, além dos instrumentos, as partituras para esses instrumentos. Todos os instrumentos que ele criava, por mais diferentes que pudessem ser, como esse da imagem, eles eram perfeitamente executáveis, certo? Como ele tinha um conhecimento de luthieria, o luthieria é o luthier, ele é o profissional responsável por criar ou consertar os instrumentos musicais. Ele tinha um certo conhecimento de luthieria, ele tinha um conhecimento técnico e teórico muito bom sobre a concepção dos instrumentos, tanto de sopro quanto de cordas. O fato dele ser professor e ser músico influenciava muito. E ele fazia essas obras utilizando cabaça. A cabaça ela é natural, de origem vegetal, certo? Então, ele utilizava cabaças, mangueiras, bicos de instrumentos de sopro. Ele utilizava suporte de bambu. Ele utilizava birimba. A birimba é a madeira que é utilizada para fazer o birimbau, certo? Ele utilizava fios de aço, enfim, diversos materiais. E ele foi muito importante dentro da Tropicália, do movimento tropicalista. Por quê? Porque os experimentos de música que ele fazia, os experimentos sonoros, influenciaram artistas da época, e ele convivia diretamente com esses artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, certo? Então, ele absorveu toda essa questão da cultura popular nos seus instrumentos, já que a cabaça, a birimba são de origem vegetal da cultura popular, tá? E ele absorveu isso e foi parte desse movimento. A Tropicália foi um movimento cultural que ocorreu no final da década de 60, tá? Não chegou até a década de 70 com tanta importância por conta do regime ditatorial, tá? Envolveu artistas visuais, atores, músicos, cineastas, e que propunham o experimentalismo e a mistura de elementos populares e eruditos e da cultura de massa em suas obras. Então, o Walter Smetak ele já fazia isso nos seus experimentos sonoros, tá? Eu tive a oportunidade de ver a exposição dele, como eu já falei antes, e os instrumentos são, assim, surreais quando você olha, mas eles são perfeitamente executáveis, certo? E a outra obra é uma obra multimídia, uma obra que envolve várias mídias, de um grupo chamado Shelpa Ferro, tá? Compostos por artistas cariocas, tá? Luiz Erbini Barrão e Sérgio Merkler. O que eles fazem? Eles pegam sons do nosso dia a dia e eles montam
eles montam estruturas que pegam esses sons do nosso dia a dia e transformam numa coisa muito diferente. Essa obra que a gente está vendo aqui é o Totó Treme Terra. O que acontece? Conforme você ia jogando, os sons que eram executados eram uns sons de estádio. E eles colocavam essa luz em cima, como se fosse um holofote. E o que acontece? A sensação que dava ao você jogar um totó era que você estava dentro de um estádio, por conta da questão sonora e da questão visual. Então é uma estrutura, uma mesa de totó, que tem várias caixas de som acopladas. Existe essa estrutura que faz como se fosse um holofote, e faz o papel de um holofote. E dentro da arena do totó, não só nos jogadores, mas também ao entorno, existem centenas de sensores. Conforme a bola vai batendo, os sons vão sendo projetados, certo? Então, isso acarreta uma questão lúdica, porque quando a gente vai para um estádio, quem frequenta estádio de futebol entende um pouco isso, mas quando você participa de um evento esportivo, ou você pode participar de um outro tipo de evento e ele fazer uma réplica disso através de outros objetos, isso transporta a gente para aquela esfera que a gente tem naquele espaço, tá? Então, esses experimentos sonoros, eles vão se comunicando, porque eles dois têm uma característica muito semelhante, de trazer coisas do nosso dia a dia para outros espaços e transformar a maneira que a gente vê esses locais, a maneira que a gente vê essas situações, ou até mesmo objetos, tá? Por último, a gente tem outras duas obras. Essa obra que eu vou falar agora é a instalação Sonic Pavilion, que é o pavilhão sônico do norte-americano Doug Aitken. Essa instalação está no Instituto Iotim, tá, em Brumadinho. O Instituto Iotim, ele tem várias obras, certo, experimentais. O que que ele fez, certo, no Sonic Pavilion? Ele cavou um buraco, certo? Ele fez um furo. É uma construção cilíndrica toda fechada, e o único espaço que tem, além da entrada, é esse furo central, que ele tem aproximadamente 202 metros. Dentro dele existem sensores em diversas profundidades, tá? Que captam o som que é produzido pela Terra e amplifica. Então, dentro desse pavilhão, você consegue ouvir os sons que são produzidos pelos animais rastejando dentro da terra, certo? Pela água que tem no lençol freático próximo dali, pela variação, pela entrada do ar, entrada e saída do ar nesse buraco. Então, todos os sons que passam são captados e amplificados e você consegue ouvir nesse pavilhão, tá? Os sons que eles captam são sons geológicos, tá? Que vêm da terra. E por último, a gente vai falar sobre o Hermeto Pascoal, que eu já falei um pouquinho antes. O Hermeto, ele é um artista ímpar, ele produziu muita coisa e ele tem essa questão de acreditar que tudo produz som. Tudo, absolutamente tudo. O ato de você abrir e fechar a sua mão perto do seu ouvido pode produzir um som. A questão de você poder ouvir o som dentro de uma concha, de você batucar, bater palma, estalar dedos, todos os sons produzidos eles podem ser sons musicais. Então ele organiza esses sons e ele toca diversas coisas. Falei já, chaleira, ele toca a água. Existe um vídeo dele tocando água na internet, se vocês tiverem curiosidade de procurar, tá? Então, ele experimentou a música de diversas formas, o som de diversas formas, tá? A gente vai ficando por aqui. Eu estou tentando fazer uma abordagem um pouco mais veloz dessas obras, porque na próxima aula a gente vai se encontrar para revisar tudo isso, tirar as dúvidas, tá bom? A gente fica por aqui. Tchau, tchau.